Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar aqui na discussão dos atributos categóricos e das várias formas de exploração e caracterização destes atributos. Um aspecto que é muito interessante nós notarmos é que o que a distribuição multinomial ou a lógica da variável de Bernoulli multivalorada, ela nos permite explorar e assumir em termos de distâncias e ângulos. Então, quando nós temos essa modelagem de variáveis como Bernoulli multivariadas, é possível calcular a distância e o ângulo entre dois pontos xi e xj de uma forma muito mais facilitada. Por quê? Porque cada um desses xi e xj, eles vão ter uma característica de que apenas um dos valores vai ser igual a 1 e todos os outros vão ser igual a 0. Uma vez que os valores de ocorrência do domínio da variável Bernoulli multivariadas ocorrem de maneira mutuamente exclusiva. Dessa maneira, nós podemos calcular diferentes medidas de distância e similaridade no número de valores que casam ou diferem entre os atributos xk. Então, o número de valores que casam, ele é nada mais que o produto interno de xi por xj, né, que aqui nós temos também as ocorrências, os valores esperados para xi e xj, e o número de não casamentos, ele é simplesmente a dimensionalidade dos pontos menos o número de casamentos, tá? Que também corresponde à norma de cada ponto, ou seja, a norma do ponto ele é nada mais do que o produto interno de cada ponto por ele mesmo, que vai nos dizer quantos são os valores acima de 1 aqui que são considerados. A partir dessa informação, várias das medidas muito populares de serem utilizadas podem ser calculadas facilmente. Então, por exemplo, a distância euclidiana, que é entre dois pontos xi e xj, ou seja, a norma de xi menos xj, ela se transforma aqui nos vários produtos internos de xi e xj, e quando nós relacionamos essa fórmula aqui com o que nós vimos no último slide, vemos que ela passa a ser simplesmente a raiz quadrada de 2 vezes o d, que é o número de dimensões, menos o número de casamentos. A distância de Hamming, ou seja, aquela distância que vai nos dar quantos valores são idênticos, ela passa a ser d menos s, ou seja, os valores são diferentes entre os dois. A similaridade de cosseno se torna extremamente simples, porque é o número de similaridades sobre a dimensionalidade aqui dos pontos que estão sendo considerados. E um dos coeficientes muito populares para avaliação, que é o coeficiente de Jacquard, ele também pode ser facilmente calculado como sendo o número de similaridades sobre 2 vezes a dimensão menos o número de similaridades aqui. O coeficiente de Jacquard, ele vai avaliar exatamente, uma forma simples de vê-lo é que ele vê o tamanho da interseção sobre a união dos conjuntos de valores de pontos que aí são considerados. Por fim, em termos de variáveis categóricas, existe uma operação que é muito popular para que você transforme variáveis numéricas em variáveis categóricas, que é a discretização. A discretização, também conhecida como binning, é uma expressão que divide em bins, em faixas, em caixinhas, ela converte atributos numéricos para atributos categóricos. Por que essa operação é interessante? Porque nós vamos ver que várias técnicas elas só trabalham com atributos categóricos. Mas muitas vezes as suas bases são heterogêneas ou são mistas, e de alguma maneira você tem que transformar aqueles atributos numéricos em atributos categóricos para poder fazer uso dessas técnicas, desses mecanismos de machine learning e de mineração de dados. Nós temos 2 técnicas clássicas de discretização. Uma delas é a chamada intervalos de igual largura. Na verdade, isso aqui, para aqueles que já prestaram atenção, é como que construir um histograma, ou seja, você vai particionar a faixa da variável aleatória x em
K intervalos de igual largura. E a partir disso, você vai verificar qual é a frequência de valores que ocorrem dentro de cada um dos intervalos, e isso vai se tornar a contagem desses intervalos. Aqui nós discutimos como é que você calcula os limites de cada intervalo, ou seja, a partir de um valor mínimo, você multiplica exatamente a largura da faixa e vai obtendo os vários valores. O segundo tipo de discretização é mais complexo, mas é igualmente intuitivo, é você dividir por intervalos de igual frequência. Isso funciona muito bem quando você tem, por exemplo, distribuições que são muito enviesadas, que algumas faixas, que se nós fizermos intervalos de igual largura, o que nós vamos ter é faixas com muitos valores e faixas com muito poucos valores. Então, nesse caso aqui, nós vamos dividir a faixa X em intervalos que contêm aproximadamente o mesmo número de pontos. Eles podem ser, se são regiões concentradas, esses intervalos eles vão ser mais estreitos. Se são regiões esparsas, esses intervalos vão ser maiores. Os intervalos eles são computados a partir do quantio empírico ou da função de distribuição cumulativa inversa de forma fácil. O que nós exigimos aqui nesse caso é que cada intervalo contenha 1 sobre cada função de massa de probabilidade, e as faixas dos intervalos podem ser calculadas utilizando essa função invertida cumulativa. Aqui nós temos um exemplo, essa é a função invertida cumulativa. Os intervalos, então, vejam que nós temos aqui 0,25, 0,50, 0,75. Então, se nós queremos dividir essa função em 4 valores, o valor primeiro será de 0 a 5,1, o segundo valor será de 5,1 a 5,8, 4 a 5,1, de 5,1 a 5,8, de 5,8 a 6,4 e acima de 6,4. Notem que em cada um dos casos a largura pode ser um pouco diferente, com um destaque maior para a última faixa, que possui uma largura maior, mas notem que quando nós realizamos as contagens, os valores são muito próximos. Na verdade, esses valores aqui, as diferenças que nós observamos nesses valores, elas vêm muito mais da coincidência de valores que nós tivemos que optar que eles estariam de um lado ou de outro lado da faixa. Bom, com essa questão da discretização, nós concluímos então a nossa discussão sobre atributos categóricos e encerramos o capítulo 3.